O voo é a vida. Corrigindo desvios de rota. Esta aula aqui é muito importante como professor de navegação para pilotos, controladores de tráfego aéreo. Eu considerava essa aula aqui, o que nós vamos entender nesta aula, como uma aula muito, muito importante para desenvolver o raciocínio lógico matemático dentro da navegação aérea para controladores e pilotos, corrigindo os desvios de rota. Tá bom? O voo e a vida. O que podemos aprender com o voo? Lembrando que mais importante do que nós vamos aprender como navegação aérea é como esta matéria, esse assunto, pode ser aplicada na nossa vida. Checando o erro ou checando o desvio. Nós vimos na aula anterior, né? Sempre lembrando que eu aconselho, se você não assistiu a aula anterior, não assista esse vídeo, tá? Sem ver a aula anterior. A aula anterior é o rumo e rota certa. Você está no rumo e na rota certa. Se você não assistiu aquela aula, não será ideal que você assista essa, né? Vai ter dificuldade para entender o que nós vamos apresentar aqui. Então, pare, se você não assistiu, volte lá, corrigindo o erro. E o que nós podemos aplicar na nossa vida. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. O que podemos aprender? Tá? O nosso bate-papo de hoje é checando o desvio, checando o erro ou checando o desvio, tá bom? Na próxima a gente vai ver isso aqui, mas para eu entender esse episódio, eu preciso entender checando o desvio. Então vamos lá. Na aula anterior, eu vou fazer uma reciclagem, uma revisão, uma recapitulação. Então, o piloto, antes de planejar o seu voo, ele faz a pré-navegação, se valendo de cartas aéreas, aeronáutica, podendo ser carta visual ou até mesmo por instrumento. Ele traça a rota do aeroporto de partida até o aeroporto de destino. Ele traça mesmo, escreve ali com lápis. É claro que hoje temos aí sistemas de navegação mais avançados, a gente usa iPad e assim por diante, mas o fundamento é o mesmo, tá bom? Então ele traça ali a rota partindo, né, do seu aeroporto de partida e o seu destino. E aí, tá? Ele traçou a rota, cada rota tem um rumo, né? Não vou falar aqui sobre a navegação propriamente dita, né? Rumo magnético, rumo verdadeiro, mas eu estou aqui simplificando e mostrando os fundamentos da navegação. Claro que a navegação precisa de mais detalhes, correção magnética, desvio da bússola, a gente não vai entrar nesses detalhes aqui, mas com certeza a navegação não foge desses princípios. Então ele pega a carta aeronáutica, o ponto A e ponto B, traça a rota e pega ali um transferidor, uma régua e mede ali o rumo. Este rumo traçado na rota é o que ele vai utilizar na bússola, com as devidas correções, com as variações magnéticas e assim por diante, tá bom? E nós vimos na aula passada, tá, que uma influência de vento pode tirar a aeronave da rota, tá bom? Então, ele pode sofrer a influência do vento. Mas o teste que nós fazemos, olha que coisa interessante, preste atenção que esse ponto aqui é importantíssimo para as lições da vida. Em situação normal, sem sofrer interferência do vento, vamos supor que essa rota tenha 100 milhas, né? E o piloto voa 100 milhas por hora. Então, essa rota ele vai percorrer em 1 hora, tá? Estou falando 100 milhas é 1.800 metros, aí, praticamente 2 quilômetros. Então, vamos lá. Se a rota tem 100 milhas, aproximadamente 200 quilômetros, 180 quilômetros, se o piloto vai percorrer a 100 milhas por hora, então esta rota vai ser percorrida em 1 hora. Então ele faz esse estimado, isso é importante. O piloto ele faz um estimado. É claro que durante o voo, devido às variações do vento, alguma coisa pode mudar. Mas vamos falar dos fundamentos da navegação, não vamos explicar hoje velocidade aerodinâmica, velocidade de queda, nem velocidade de solo. Vamos fazer só apenas
os fundamentos e princípios da navegação. Então vamos lá? Ele voa de A para B e com uma velocidade de 100 milhas, 100 nós, né? 100 milhas por hora, ele vai percorrer essa rota em 1 hora. Só que no nosso exercício, a gente faz a seguinte colocação. Após o piloto ter decolado, em meia hora, ele foi encontrado na posição X. Em situação normal, sem interferência do vento, em meia hora de voo, o piloto deveria estar, a aeronave deveria estar no meio do caminho, não havendo interferência. Então, nós fazemos a seguinte colocação. Então, o aluno, ainda que não entendeu toda a navegação, se eu perguntar para ele, o fulano de tal, nessas condições, a aeronave decolado às 12 horas, já que é 1 hora de voo, vai estimar chegar às 13 horas. E eu poderia perguntar, onde a aeronave está às 12h30? Então, às 12h30, a aeronave está no meio do caminho. Então, se tem 100 milhas, ela está a 50 milhas do ponto de destino e 50 milhas do ponto de partida. Então, vamos lá? Eu posso fazer essa colocação. Então, sem que sofra interferência do vento, a aeronave, com meia hora de voo, estará no meio do caminho. Então, se eu perguntar para o piloto, às vezes até controlador, que essa matéria também era dada para o controlador, considerando a rota, o voo com 100 milhas, considerando que vai ser 100 milhas por hora, às 12h30, então o piloto vai localizar ali. Mas eu dou a outra situação. Às 12h30, a aeronave encontra-se no ponto C. E aqui dá um piripaque. Falei, professor, vamos lá, os alunos menos experientes vai dar uma bugada na cabeça. Não, professor, e quando eu dou essa aula, a gente é severamente combatido. Não, professor, meia hora de voo, a aeronave não estará aqui. Meia hora de voo, a aeronave está... E muita gente perde a coordenada geográfica. Quais são as coordenadas geográficas, latitude e longitude, da aeronave percorrido 30 minutos? Qual é a coordenada? E normalmente os alunos dão uma coordenadas aqui, o que está correto. Mas quando eu apresento, às 12h30, a aeronave foi encontrada no ponto C. Aí dá um bug. Não, professor, está errado, ele tinha que estar aqui. Aí, vamos lá? A colocação que nós fazemos é o seguinte, tudo bem, ele decolou no rumo 360, tá? 360, né? Contudo, ele veio para cá. O que eu estou querendo dizer, o que o aluno deveria entender? Ele deveria entender que, embora a aeronave tivesse programado rumo 360, proa 360, ela sofreu um desvio. O que nós queremos, né? O que nós queremos que o aluno identifique é que houve um desvio. Ele não percebeu, mas a aeronave foi derivada. E aí, nós fazemos a seguinte pergunta. Embora ela deveria estar na rota, ela está fora da rota. E aí nós perguntamos qual é o desvio, né? E pedimos para ele fazer a correção. Tá? Por que que isto é importante? Tá? Inclusive, isso aqui na ANAC, antigo DAC, essa pergunta na prova de navegação aérea para pilotos era muito comum. A 40 minutos do voo, a aeronave foi encontrada no ponto C, a aeronave foi encontrada no ponto D, ou a aeronave foi encontrada nas coordenadas tal. Explique. A explicação era, o que aconteceu, a aeronave podia estar aqui, no caso aqui ela recebeu um vento de esquerda, mas poderia estar do outro lado, um vento de direita. Aí vamos explicar, a aeronave sofreu uma interferência e foi deslocada da rota, tá? Na vida, já levando aí para a vida, na realidade, este exercício ele tem a finalidade de explicar para o piloto, para identificar qual foi o desvio e, claro, corrigir o desvio. Mas mais importante é que o piloto não pode permitir esse desvio. Quando o piloto vai navegando, vamos lá, seja por iPad ou sistema mais avançado de navegação, GPS, NSS, satélite, Corpa Sassat, seja lá o que for,
Na realidade, na minha época, na década de 80, nós punhamos, né, colocávamos uma carta aqui uma prancheira aqui na perna e íamos acompanhando a navegação que estava acontecendo nos instrumentos e o que estava acontecendo em relação ao solo, e se tratando de navegação visual. Então, 10 minutos eu decolei de Pindamonhangaba, em 5 direção ao sul de Minas. Em 10 minutos devo sobrevoar Guaratinguetá. Então, eu vou ali observando Guaratinguetá. Ih, Guaratinguetá está à minha esquerda. Opa, sofri uma interferência, tem que corrigir. Mais 5 minutos, devo estar sobre a cidade de Lorena. Opa, a cidade de Lorena ficou à direita, devo corrigir. Então, o piloto, ele não vai permitir uma alteração, ele não vai permitir a alteração do voo, a interferência, ele vai sempre corrigindo. Tá? E esse exercício mostra que não houve correção e que houve um desvio. Mesma coisa na vida. Os mentores, professores, pais, líderes religiosos, ele tem que explicar constantemente, mostrar o caminho, e o aluno, o piloto, o controlador, ele tem que perceber esse desvio. Puxa vida, eu fui desviado, eu preciso me arrumar. O que foi desviou? O vento? Qual foi o vento? Qual a direção do vento que me desviou? Qual a intensidade do vento? E qual, mais importante, qual a correção? Então, esse exercício, tá? Ele tinha a finalidade de mostrar aos pilotos, em muitos casos também para os controladores, que houve um desvio. Embora a rota tenha sido programada, houve um desvio. E qual foi o desvio? E mais importante, tá? Mais importante, propor a correção. Agora, quero deixar bem claro, os pilotos mais teimosos, os alunos mais teimosos, eles ficam estimando, não, professor, aos 12h30, a meia hora de voo, eu estou aqui, não, eu estou mostrando que você não está aí. Aqui é onde você deveria estar, mas você está aqui. E a Bíblia fala, né, que corrigir as pessoas teimosas é complicado. Corrige o sábio e mais sábio ainda ele se fará. Então, mostrar que a pessoa... Na realidade, nós precisamos trabalhar com a independência. A pessoa tinha que alcançar um nível de inteligência que ela pudesse perceber por si só o erro. E nem sempre isso é possível. Eu tive tratando uma pessoa aí muito séria, um assunto muito sério, e nós indicamos que ela fizesse o tratamento com um psicólogo, quem sabe até um psiquiatra. Porque ela estava numa posição totalmente errada. E ela não, eu estou bem, perdendo o relacionamento com os filhos, com os netos, com os parentes, com os vizinhos. Ela estava numa situação totalmente complicada. E você mostrava que ela estava aqui, você está aqui. Não, eu estou aqui, não, eu estou aqui. Ela deveria, por si só, perceber que está aqui. Só que não consegue. Dependendo do nível de alteração da pessoa, ela não percebe que ela perdeu a rota. Aí ela precisa ser, em controle de tráfego aéreo, nós chamamos de vetoração, precisa ser vetorada. O controlador dá para ela a instrução para ela voltar para a rota. Repito, que eu já vi isso em aviação, o piloto está totalmente equivocado e nós instruímos e o piloto teimar. Então, lição para a vida, já começamos aqui. O ideal é que você, por si só, perceba os seus erros, perceba os seus desvios. Nós não somos perfeitos. Não por má vontade ou por má intenção, nós às vezes perdemos a rota. Né? Imprudentemente, de uma forma negligente ou de uma forma impedida, sem intenção, nós perdemos a rota. Eu sempre falo que em navegação aérea não há problema em se perder. O piloto que está navegando, como eu já tive a oportunidade de navegar na selva amazônica, não tem problema se perder. O problema não é se perder, o problema é não se achar. Ou pior ainda, o problema é não querer se achar ou não querer ser achado. Para mim é o pior problema. Então, vamos lá? Por que esse exercício é importante na navegação? É importante que o piloto tem que aprender que ele não deve se desviar. Caso se desvie, ele precisa receber uma orientação para voltar ao caminho. É o caso do piloto. Ele se perdeu. Já que se perdeu, controlador, pode por intermédio da vetoração radar, retornar ao caminho? Pode.
Aí o controlador, então ele se perdeu, não devia ter se perdido, mas se perdeu. Devia saber se achar. Também às vezes não sabe se achar, não há problema. Mas não receber uma mentoria, um controle, uma vetoração, aí já é demais. Então o camarada veio para cá, não percebeu o desvio, não aceita o desvio e não quer ser corrigido. Aí é acidente. Aí vai cair por falta de combustível, vai cair num local, como a gente vai mostrar no último episódio aqui, de um piloto em Boeing 737, aconteceu tudo isso. Não dá para acreditar nisso. Isso acontece na aviação, acontece na navegação e na vida. E a gente vê que a pessoa acaba se quebrando todinha. Tá bom? Então, recebeu uma influência de vento. Deveria ter identificado, não identificou. E deveria mais, tá? Mais importante do que identificar o erro é promover a correção da deriva. Então, a aeronave não pode voar com a proa. A proa é a direção do eixo longitudinal da aeronave. Então, se a aeronave está recebendo um vento de esquerda, a proa dela, para se manter na rota, ela tem que pegar a proar para a esquerda para corrigir o vento. Então, vamos lá? Isso é muito importante. Qual é a causa? Eu vou repetir a pergunta que nós fizemos na aula anterior. A causa do desvio não é o vento. A causa do desvio é a petulância da pessoa, é a arrogância da pessoa, entendeu? É a falta de sabedoria. Não é o vento, foi aquilo que veio para complicar. Situação financeira, condições de saúde, às vezes um mal-entendido, são muitos, é o governo, é a taxa, a pandemia. Eu não vou falar aqui de fatores, os fatores são vários. A causa foi a falta de correção. E muitas pessoas não assumem um erro, não assumem a sua responsabilidade. Não assume a responsabilidade, joga a culpa no vento. Não. O fator não é causa, tá? O fator é aquilo que vem. E a vida, navegar é preciso, tá? Navegar é preciso. Essa expressão eu acho muito interessante. Navegar é preciso. Viver não é preciso. O que quer dizer isso? Que navegar é uma navegação exata, onde você aplica matemática, você aplica física. A vida não é preciso. Navegar é preciso, tem precisão. Eu, por intermédio da navegação aérea, eu consigo precisar ou estimar a navegação. A vida não. É um filho que morre, é um pai que morre, é uma doença, é um desemprego. Então, a vida não é precisa. Embora a vida não é precisa, navegar é preciso. Isso quer dizer o quê? Que eu sei que a vida não é precisa. Pode aparecer várias interferências. Mas como é que eu posso navegar dentro de uma tempestade? Não navega na tempestade, evita a tempestade. Você tinha meios, recursos para saber a presença daquela tempestade e se desviar dela. Há um vento de esquerda, corrige, uma turbulência, corrige. Então, a navegação aérea, lembra o que é a navegação aérea? Onde você estava, onde você está e para onde você vai. E esses 3 pontos nós sempre precisamos checar. Navegação aérea, você não cabe ao piloto apertar o botão na decolagem, colocar no piloto automático e descansar durante o voo. Não cabe o piloto, embora alguns pilotos façam isso. Não cabe. O avião tem um piloto automático para facilitar a pilotagem. Facilitar a pilotagem não pode, nós não podemos confiar 100% no sistema de navegação. Então, cabe ao piloto constantemente checar a navegação. Está no piloto automático. A gente vai ver no último episódio que foi um acidente horrível e que os pilotos não estavam na cabine pilotando e nem navegando. Eu acho que eles estavam dormindo. A gente vai ver o último episódio. Então, cabe na nossa vida saber de onde nós partimos, onde nós estamos e para onde nós vamos. E utilizar todo o sistema de navegação, às vezes é um controlador de voo, é o mentor, é o pai, é o tio, é o professor, é o coaching, seja lá quem for, para nos corrigir. Tá bom? Concluindo aqui as lições de vida, perceber
se saiu da rota. O ideal é que não saia da rota. Mas se sair da rota, perceber o mais rápido possível que está saindo da rota e aplicar as correções. Caso você não percebeu nada disso, alguém deu uma dica: meu filho está muito nervoso, meu filho está muito alterado, o seu casamento não vai bem. Caso você não percebeu, ouve a orientação, seja humilde, ouve a orientação. Mesmo assim, você identificou que está errado, não consegue voltar, perdeu a proa, perdeu o rumo, perdeu a direção, você não consegue voltar. Peça ajuda para o controlador. Quantas vezes eu vetorei aeronave, que a aeronave pediu controle, solicito vitoração porque eu estou perdido. Quantas vezes eu vi o piloto dentro de todas... Isso não é incompetência, isso é até sabedoria, é humildade. Ele, se por qualquer motivo, se perdeu e buscou uma orientação para voltar. O problema é quando a pessoa não aceita que está perdido, o controlador fala. Então vamos lá? O ideal é não se perder. Se perdeu, corrija. Às vezes não percebeu que está perdido porque alguém deu a dica. Ó, vai perder o casamento. Ó, você vai perder o emprego. Ó, a saúde não está bem. Segue a orientação. Tá? Segue a orientação. Não sei voltar. Ah, então eu tenho que tomar remédio, eu tenho que ficar mais calmo. Então, né? E de atrás eu conversei com um diabético que estava brigando com tudo e com todos, maltratando a esposa, vizinho, parente, evangélico, todo mundo da igreja. Eu falei para ele: meu filho, olha o que você está fazendo, olha a bagunça que você está fazendo na tua... eu não estou assim não. Tá. E eu orientei que ele procurasse imediatamente um psicólogo. Ele procurou um psicólogo, psiquiatra, está tomando o remédio e a vida dele está voltando para a rota. Tá bom? O próximo episódio é sensacional. Quando você está no rumo certo, na rota certa, Professor Calazans, como que pode isso? Então, eu estou no rumo, deixa eu até voltar aqui. Professor Calazans está dizendo que é possível. Não está voltando aqui. É possível. Eu vou mostrar. A próxima aula é sensacional. Porque é possível, tá? É possível que você esteja na rota certa e no rumo certo e ainda assim tem algo muito errado com você. Aí não, professor. É o que nós vamos explicar. E para mim é o ponto, é uma das maiores, melhores lições de vida. Aí a pessoa está na rota certa, está no rumo certo e ainda tem alguma coisa de errado. E aí é só um expert, uma pessoa muito sábia ou um mentor muito sábio para direcionar essa pessoa. E eu vou mostrar que houve acidentes em que o piloto alegou: eu estou no rumo certo, eu estou na rota certa, e mesmo assim sofreu o acidente. Pode isso, Calazans? Pode, é o próximo episódio. Tá bom? O próximo episódio está muito legal, tá? Próximo episódio: rota e rumo certo na posição errada. É possível. Tá? Lembrando que eu vou deixar o link dos próximos episódios aqui na descrição desse vídeo aqui. Lembrando que nós estamos caminhando para um livro. Vai sair um livro muito interessante. Você não precisa ser navegador, nem piloto, nem controlador, mas vai entender muitas coisas de aviação de uma forma bem simples e como essas coisas são aplicadas em nossas vidas. Isso é inteligência visual espacial. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto, estude com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.